Boa noite para você, amigo e amiga, telespectadores da TV Câmara. Começamos aqui um programa especial. Vamos receber aqui, já estamos recebendo, na verdade, os nossos companheiros do Museu Histórico Municipal Tuani Toledo, a assessora do museu, Cristiane Reis, o servidor público, agente cultural do museu, Mike Risselli. Um prazer recebê-los aqui para que a gente possa apresentar para a população de Pouso Alegre os trabalhos que foram desenvolvidos aí nesses primeiros 6 meses de Museu Histórico. Cristiane, começo agradecendo a sua presença. É um prazer recebê-la aqui na nossa TV Câmara para poder a gente apresentar um pouco do seu trabalho aí para a população de Pouso Alegre. Nós aqui agradecemos a oportunidade de estar aqui falando sobre as nossas atividades, tudo que o museu vem realizando, e é uma forma também de envolver a comunidade nesse processo de todos os trabalhos que a gente vem realizando aqui. Mike, é um prazer recebê-lo aqui também. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, e para a gente é uma alegria poder falar um pouco sobre o trabalho que o museu vem realizando e falar sobre a importância de manter, esse museu aberto para a população, à disposição de todos. Nós vamos aqui apresentar vários trabalhos desenvolvidos pelo museu, vou relatá-los aqui logo no começo. Programa Espaço da Memória, que esse ano produziu um documentário sobre a vida de Tuani Toledo, um documentário sobre o Clube 28 de Setembro. Nós vamos falar sobre a participação do museu no Conselho do Patrimônio Histórico Municipal. Nós vamos falar da visita às escolas municipais, as conversas sobre o patrimônio. Nós vamos falar sobre os artigos de divulgação do museu, uma parceria que o museu tem com o jornal Folha de Pouso Alegre, jornal de circulação aqui na nossa região. Nós vamos falar do projeto Passeio pela História, que é uma parceria com a empresa Princesa do Sul. Nós vamos falar do lançamento do site do museu, das parcerias com o curso de História e também da realização da 11ª Semana Nacional dos Museus. Eu quero começar então, aqui com a população de Pouso Alegre. A Cristiane assumiu a assessoria do museu em janeiro. Já se passaram 6 meses aí à frente do Museu Histórico, junto com o senhor Alexandre de Araújo, que nós nunca podemos esquecer, que é o fundador e supervisor do museu. A Cristiane está lá como assessora do museu, junto com o seu Alexandre de Araújo e com os servidores, também com o Fernando do Vale, estagiário do curso de História, que no próximo bloco vai estar aqui com a gente. Cristiane, como é que foram esses 6 primeiros meses aí, esse começo de trabalho no Museu Histórico? Bom, trabalhar, primeiramente falando do seu Alexandre, trabalhar com ele é muito gratificante. A gente costuma dizer que o seu Alexandre, ele é uma enciclopédia viva, né, no que se refere à história de Pouso Alegre. Então, trabalhar com ele tem sido um grande aprendizado, tanto pessoal quanto profissional, né? Dos trabalhos que... Tudo que a gente realiza no museu é decidido de forma bastante democrática. Nós sentamos, avaliamos tudo aquilo que vai ser levantado, levamos ao conhecimento do senhor Alexandre, ele faz as considerações dele e a partir daí a gente desenvolve todo o trabalho. Tudo que a gente tem desenvolvido tem tido uma aceitação bastante favorável para o museu, né? Eu costumo dizer que isso se deve ao fato de que a gente tem uma equipe coesa. Tudo que a gente realiza, a gente senta, conversa, decide de forma democrática. É claro que a gente não pode esquecer que o museu pertence à Câmara Municipal e que todas as ações que a gente desenvolve está relacionado também à Câmara Municipal. Tudo que a gente desenvolve em termos de estrutura, nós dependemos da Câmara. Então, assim, gostaria de agradecer, né, a todos os colaboradores da Câmara, na pessoa da secretária-geral, que é a Fátima Belani, e a todos os vereadores que têm dado um apoio incondicional para todos os trabalhos que a gente desenvolve. Eu gostaria de agradecer na pessoa da presidente do Cineia, né? Todos os trabalhos que nós desenvolvemos, nesses 6 meses, nós desenvolvemos, como você falou, a gente tem essa parceria do programa Espaço da Memória com a TV Câmara. Um deles foi um documentário sobre a vida... Daqui a pouco a gente vai chegar lá, Cristiane, só para te interromper, para a gente poder conversar, continuar esse nosso bate-papo aqui com quem nos assiste, lá o nosso telespectador da TV Câmara. Eu quero, antes da gente relatar esses trabalhos, queria que você falasse um bate-papo nosso aqui mesmo. O que tem representado para você trabalhar no museu, nessa equipe que você falou que é coesa e que é importante a população saber, um museu do tamanho que é o Museu Tuani Toledo. Você que já visitou, sabe da estrutura que nós temos lá. Você que ainda não visitou, está convidado para estar lá junto com os nossos
companheiros do Museu Histórico. São apenas 3 funcionários, mais a supervisão do senhor Alexandre Araújo. O que tem representado para você? O que significa hoje, na sua vida, estar aí há 6 meses trabalhando junto com o servidor, junto com o senhor Alexandre, no Museu Histórico? Conta um pouco para a nossa população sobre isso. Antes de ser uma gratificação muito grande, né, de fazer parte da construção, da preservação da história da cidade, é necessário salientar que por trás desse trabalho existe uma missão muito grande, que é a preservação da memória da história, né? E isso tem sido um grande desafio, né? É você conscientizar todas as pessoas, você envolver as pessoas nesse processo de preservação, você trazer as pessoas para dentro do museu e fazer com que elas se sintam responsáveis pela preservação da história, assim como a gente que está lá envolvido de forma direta. Eu fiz essa pergunta porque a gente que convive mais de perto com vocês percebe que vocês têm como se fosse uma missão de passar para a população de Pouso Alegre o quanto é importante a preservação da nossa história. Eu costumo dizer que um povo sem história é um povo sem identidade, sem valorizar o que vive hoje, porque não sabe o que aconteceu no passado e também dessa forma não projeta um futuro melhor. Então foi por isso que eu fiz essa pergunta, porque a gente percebe isso em vocês como se fosse mesmo uma missão diária, como se fosse um sacerdócio de vocês lá, de estarem colocando para a população, vamos preservar a nossa história, vamos cuidar da nossa história. Exatamente, existe esse envolvimento, né? Essa busca constante de trazer as pessoas para dentro do museu, não só os alunos que visitam, a gente tem uma visitação de alunos bastante expressiva, né? Graças ao projeto Passei pela História, mas o envolvimento da comunidade, né? A criança que vai visitar o museu, a gente fala assim, olha, eu pergunto sempre para as crianças nas entrevistas que eu faço, se fosse para você indicar um lugar legal para visitação, você indicaria o museu para o seu amigo vir visitar? Você vai chamar seu pai, a sua mãe para vir aqui conhecer o museu? Então, e as crianças, elas assumem essa missão. Então, a gente vê que existe o interesse de estar trazendo as pessoas para dentro do museu, para preservar a história, a nossa história, né? Cristiane, você citou aqui, vamos incluir o Mike nesse nosso bate-papo aqui, você citou o programa Passeio pela História, como é que funciona esse projeto, Mike? Quando que ele surgiu? Você que é servidor da casa, já está aqui desde 2005 na Câmara Municipal, já fazem 8 anos que o Mike está prestando serviços aqui para a Câmara Municipal, um excelente trabalho lá no museu. Como é que surgiu esse projeto? Como é que funciona? Vamos contar um pouco para a nossa população. O projeto Passei pela História, essa iniciativa surgiu em 2010 e é uma parceria, né, um convênio entre a Câmara Municipal e a Aviação Princesa do Sul, com o objetivo de trazer os estudantes das diversas escolas da cidade, tanto do ensino particular quanto do ensino público, né, do ensino médio, ensino fundamental, para visitar o museu, né? É uma tentativa de aproximar as escolas do museu, porque a gente observava antes que havia uma dificuldade muito grande das escolas de conseguirem o transporte, né, por conta de serem inúmeras escolas, né? E com esse projeto a gente observa que aumentou o número, né, de visitantes. Isso, desculpa, ao longo desses anos, né, desde 2010, facilitou o acesso das escolas ao museu. E esse ano mesmo o projeto Passei pela História, ele foi ampliado, né? A gente está com uma proposta de ir visitar as escolas antes, levar o museu antes, né? Primeiro vocês fazem uma visita na escola para depois recebê-los. Isso. Nós estamos tentando, é lógico, a demanda é muito grande, a gente não consegue ir a todas as escolas ainda, mas aos poucos nós estamos desenvolvendo esse projeto de visitar a escola, conversar com os alunos primeiro. Nós estamos esse ano com o tema do patrimônio, né, a questão da importância de se preservar o patrimônio da cidade, né, o patrimônio material, os edifícios, as igrejas, os prédios, e também patrimônio imaterial, né, os costumes, as festas,
No caso nosso aqui de Pouso Alegre, a gente tem um pastel de farinha de milho que se tornou patrimônio imaterial da cidade. Então, a nossa tentativa é de envolver os alunos com essa questão, não apenas apresentar para eles o patrimônio da cidade, mas mostrar que aquilo tem relevância para eles, né? E eles se identificarem com aqueles bens que existem na nossa cidade e, com isso, a gente levá-los a uma conscientização da preservação desses bens. Então, esse ano nós estamos dando esse enfoque, mas continuamos, né, com a visita ao museu, um museu que possui, né, um acervo muito grande. Então, o nosso objetivo de mostrar para os estudantes um pouco desse acervo, comunicar. E na verdade, para a gente poder contar para quem nos assiste, para o nosso telespectador da TV Câmara, a parceria com a Princesa do Sul, ela é responsável pelo transporte, é isso? Isso. Dessas crianças, busca as crianças na escola, traz ao museu e depois o retorno para a escola novamente, ou seja, com todo o conforto, segurança, né, que é importante para o projeto. Quando as crianças chegam aqui, como é que é? Geralmente, claro que não existe uma padronização, mas qual é o roteiro de quando as crianças chegam no museu, desde a sua chegada até a saída, para a gente poder estar colocando também? No início, eles são encaminhados ao plenarinho da Câmara, né, um espaço onde eles assistem a um vídeo institucional do museu, inclusive produzido em parceria com a TV Câmara, e há um bate-papo, né, uma conversa. A gente tenta trazer a experiência que os alunos possuem para o museu, né, tentar mostrar que o museu é um lugar em que há uma identificação, né, em que a identidade deles também é percebida. Não é só um lugar, um depósito de coisas antigas, de objetos antigos, mas é um espaço que representa a identidade da cidade, né, do nosso povo. Então a gente conversa com os alunos, a gente vê o que eles já conhecem, o que eles já sabem. Esse momento de interação, né? Isso, é um momento de interação. Em seguida, a gente faz a visita propriamente dita ao museu, né? Nós encaminhamos os alunos, né? A Cristiane, o Fernando, juntamente comigo, a gente acompanha as visitas deles, tira as dúvidas que eles têm, conversa, né? Conta as histórias que a gente sabe, que a gente conheceu ao longo do tempo. E no final da visita a gente tem distribuído um kit para os alunos, né? Uma lembrancinha. A gente vai mostrar, o Juninho vai colocar para a gente lá, a Cristiane produziu, né, Cristiane? Uma cartilha muito interessante, um folder do museu e também o lixocar, né? Isso. Uma divulgação do museu e também uma questão de conscientização ambiental de você, munícipe, que tem a possibilidade de ter o lixocar do museu aí no seu carro, para quando você tiver o seu lixinho, você depositá-lo e depois lá na sua casa, de maneira adequada, colocá-lo no lixo. Mike, então é isso, é importantíssimo. Eu já tive a oportunidade, o prazer de estar no museu em momentos de visitação e vejo que parece não, é muito prazeroso para vocês. Queria que a Cristiane falasse também esse contato com as crianças, né, Cristiane? Olha, cada visita existe uma peculiaridade, né? Que às vezes a gente fala assim, mas você vai entrevistar todas as crianças, todas as visitas você vai entrevistar. Cada criança tem uma história diferente para contar, né? Não existe um objeto específico que cada criança goste mais. A gente percebe que é tudo muito, muito mesclado. As opiniões das crianças são bastante diversificadas. E antes, as crianças eram mais retraídas e hoje a gente percebe o contrário. Quando a gente se aproxima e manifesta a vontade de fazer uma entrevista, de perguntar o que ela gosta, a gente percebe o interesse das crianças em participar da entrevista, né? A gente faz a entrevista com os professores e os professores indicam aqueles que têm melhor desenvoltura para estar falando. Mas a gente percebe, no geral, que grande parte dos alunos gosta de participar da visita, gosta de participar das entrevistas e gosta de estar falando aquilo que sentiu ao visitar o museu. Muito importante, então, apresentando para você o projeto Passeio pela História, uma grande iniciativa do Museu Histórico. Outra coisa que eu queria, então, para a gente voltar, que a Cristiane tinha começado, que é um prazer para a TV Câmara, exibir
o programa Espaço da Memória, que está sempre dentro da programação da TV, nos intervalos das sessões, enfim, um produto importantíssimo que é uma forma de nós levarmos as nossas histórias, as histórias de Pouso Alegre, o que está contido dentro do Museu Histórico para a sua casa através da TV Câmara. Queria que vocês falassem também um pouco sobre essa experiência, Cristiane, sobre, por exemplo, o documentário Toani Toledo, que nós estivemos lá na casa das filhas dele, da Marta, da Aninha, esse contato com uma família de uma figura tão importante para a população de Pouso Alegre, para a nossa história. Queria que você falasse um pouco sobre essa experiência também, como é que tem sido esse trabalho. Todo o trabalho que a gente desenvolve, ele requer uma pesquisa. E a cada pesquisa você descobre sempre um fator novo, né? No caso do Toani Toledo, foi muito interessante, através da produção do nosso documentário, nós produzimos o documentário, foi exibido, e algumas semanas depois nós descobrimos um fator inédito que a gente não sabia, que era o fato do Toani ser musicista. Tanto que a gente recebeu a doação de um arranjo que ele fez para uma orquestra de sopro, e a gente teve esse arranjo executado pela Polícia Militar, posteriormente na Semana dos Museus, né? Então, assim, no caso do 28, a gente fez as entrevistas... O documentário sobre o Clube 28 de Setembro, é isso? Isso. É um clube, o Clube 28 de Setembro, um clube de pessoas negras, que foi fundado aqui na cidade, e nós levantamos essa história para desenvolver o documentário para ser exibido na Semana dos Museus, né? Foi tudo tão natural, foi tudo tão divertido, né, Mike? Foi espontâneo das pessoas, as entrevistas foram muito naturais, foi tudo assim, foi dinâmico, né? E foi prazeroso para a gente de estar desenvolvendo esse trabalho. E culminou, né, nesse documentário do 28, que foi um grande sucesso aí, que todo mundo gostou. Agora, Cristiane, é importante a gente colocar que a gente vê o quanto as pessoas se sentem valorizadas de estarem contando as suas histórias, né? Acho que isso é muito importante, né? Exatamente. Todas as pessoas que nos deram entrevistas, até as mais simples, Desculpa. Eles vieram aqui para assistir a exibição do filme. Todos levaram o seu disquinho para casa e todos divulgaram o trabalho que foi desenvolvido. E a gente teve um retorno muito positivo desse trabalho que a gente desenvolveu. Mike, você também é um grande entusiasta aí do programa Espaço da Memória, sempre está presente, colaborando muito, fazendo aí roteiros, entrevistas, participando no vídeo. Qual que é a experiência? Conta um pouco para a população. É o que eu falei, né? A gente leva o museu para a casa das pessoas, nós conseguimos levar as histórias de Pouso Alegre para a casa do munícipe, né, do telespectador. Uhum. O interessante é que, ultimamente, né, a museologia moderna, ela vê o museu em 3 eixos, né? Um eixo é a conservação do acervo, o outro é a questão da pesquisa e um outro que é a comunicação. Então, esse programa, o Espaço da Memória, ele vem justamente nessa questão da comunicação, né, de divulgar não só o acervo do museu, mas a questão das memórias que existem, né, as memórias das pessoas aqui da cidade e que estão no acervo, né? Então, muitas histórias que às vezes as pessoas não conhecem ou que apenas visitando o museu elas não chegam a conhecer. Mas esse programa de trazer, né, os depoentes, as pessoas que vão falar sobre aquele espaço, né, no caso, o Clube 28 de Setembro, que foi um marco aí na cidade, que as pessoas conhecem, até hoje falam muito, mas as novas gerações não sabem, né, não sabem que houve esse clube. E isso, né, o programa ele ajuda também nesse trabalho de comunicação do museu, de divulgação da memória e das memórias da cidade, né, que existem ali no museu. Mostra que o museu não é um espaço estático, parado, mas que ele está em constante movimento, em constante transformação. Como eu já disse, é um privilégio, é um prazer para nós da TV Câmara termos aqui a oportunidade, o privilégio de termos um museu da amplitude que é o Museu Histórico Municipal Toani Toledo na Câmara Municipal, um braço importantíssimo, fundamental da Câmara Municipal, um diferencial
desta Câmara em relação às outras, e nós podermos produzirmos materiais dessa qualidade, que a gente vê o envolvimento de vocês, o carinho que vocês têm com a qualidade dos vídeos. Então, em nome da TV Câmara, em nome de todos os profissionais que trabalham na TV Câmara, agradecer essa parceria e que ela continue. Nós já vamos produzir aí do Círculo Operário, né? Um documentário sobre o Círculo Operário, temos outras ideias e com certeza com o trabalho de vocês aí, esse programa Espaço da Memória só tende a crescer. Eu quero aqui, antes de finalizar esse primeiro bloco, agradecer a presença do Mike. A Cristiane vai continuar com a gente aqui para contarmos outras histórias, outros eventos do Museu Histórico. Agradecer sua presença, Mike. Com certeza a população de Pouso Alegre prestigia muito o seu trabalho aí à frente do museu. Eu agradeço a oportunidade da gente estar aqui hoje e é interessante aquilo que a Cristiane falou, observar que o museu é um espaço democrático, né? Que a gente está lá a serviço da população, é um lugar que é para a população de Pouso Alegre ter voz, né? E as suas memórias estarem ali representadas. Então a gente fica feliz de ver que esse trabalho está tendo, né, um alcance e dizer mais uma vez que o museu está aberto à população, à disposição de todos. Você que está nos assistindo a partir de agora, você pode depois nos assistir também lá no nosso canal no YouTube. O Juninho vai colocar aí o endereço. Temos também o blog do museu, que daqui a pouco nós vamos falar, o site do museu. Agradecendo o Mike. Nós vamos para um rápido intervalo, Cristiano, e daqui a pouco nós voltamos e vamos receber aqui mais um companheiro nosso do Museu Histórico, o nosso amigo estagiário do curso de História, o Fernando do Vale, que já é um historiador formado, recentemente apresentou a sua monografia. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Legislatura 2013. Presidenta: Dulcineia Costa PV. Vice-presidente: Hamilton Magalhães, PTB. Primeiro secretário: Ayrton Zorzi, PMDB. Segundo vice-presidente: Mário de Pinho, PT. Segundo secretário: Wilson Tadeu Lopes, PV. Vereadores: Adriano da Farmácia, PTN. Braz Andrade, PPS. Dr. Paulo, PSL. Flávio Alexandre, PR. Gilberto Barreiro, PMDB. Hélio Davan, PT. Lilian Siqueira, PSDB. Maurício Tucci, PV. Ney Borracheiro, PPS. Rafael Rum, PT. Voltamos para o segundo bloco desse nosso programa especial de apresentação dos trabalhos do Museu Histórico Municipal Tony Toledo. A assessora do museu, Cristiane Reis, continua aqui conosco e nós temos o prazer de receber aqui agora nos estúdios da TV Câmara o nosso companheiro entusiasta também do Museu Histórico, Fernando do Vale, como eu disse, recém-formado no curso de História da Univaz. É um prazer recebê-lo aqui, Fernando, para a gente contar um pouco mais dos trabalhos que você desenvolve aqui no Museu Histórico.
Prazer é todo meu, Douglas, e ainda mais para falar de um espaço tão importante para a cidade de Pouso Alegre e da nossa região do sul de Minas, que é o Museu Histórico Municipal Tony Toledo. Tenho uma satisfação e um orgulho muito grande de falar desse espaço que eu conheço há mais de 15 anos, na pessoa do Sr. Alexandre ali. Eu lembro quando criança, nos meus 10, 11 anos, já frequentava esse espaço. Então, a amizade com o Sr. Alexandre, esse conhecimento do Sr. Alexandre já é de longa data já. Então, é sempre um prazer falar do Museu Histórico, muito. É sempre um prazer falar do seu Alexandre de Araújo, como a gente sempre fala, o fundador, o supervisor do museu e o guardião da história de Pouso Alegre. A gente costuma dizer isso, que o seu Alexandre é o guardião da história de Pouso Alegre. No primeiro bloco a gente falou de vários projetos desenvolvidos aqui pelo museu. Nós estávamos com o Mike e a Cristiane aqui conosco desde o começo. Falamos do programa Espaço da Memória, que este ano produziu a história de Tony Toledo, o documentário 28 de setembro. Nós falamos também do projeto Passeio pela História, que é uma parceria com a Princesa do Sul. Agora eu queria falar um pouco mais, de novo, da área de comunicação, Cristiane. A gente vai deixar o Fernando um pouco aqui de stand-by. Questão do site do Museu Histórico. Nós vamos colocar o GC agora do site do Museu Histórico. Como é que foi a ideia desse projeto? Como é que foi desenvolvido? Vocês que têm essa preocupação de divulgar o museu, como é que funcionou essa questão? Num primeiro momento, eu acho que uma das principais preocupações nossa, né, Fernanda, assim que eu entrei, foi a criação do site do museu. Para quem quiser visitar, www.museupousoalegre.com.br. A gente procurou colocar lá como tudo o que a gente tem de arquivos visuais para disponibilizar para as pessoas. É claro que será necessário um cadastro previamente das pessoas e a forma com a qual elas vão utilizar tudo aquilo que elas vão pegar no site, né? A princípio, a ideia de criar o site, na verdade, foi uma das primeiras ideias nossa que a gente entrou em consenso. O museu já tinha um blog que era ativo na internet e que continua ativo até hoje, né? Vamos colocar o endereço do blog também. Qual que é o endereço, Fernando, do blog? Você que foi o precursor do blog? www.museutuanitoledo.blogspot.com. Aí você também pode acessar o blog. Nesse blog a gente tem toda a história de Pouso Alegre, fotos e vídeos que a gente produziu, né? E atualmente a gente está transferindo, né? Porque são muitos dados, Vocês ainda muita estão coisa. nessa parte parte de transição de conteúdo para colocar tudo no nosso site. No site também a gente colocou todos os vídeos produzidos pelo programa Espaço da Memória, né, em parceria com a TV Câmara. E agora a gente está em fase de digitalização de fotos para estar disponibilizando esse acervo fotográfico para todas as pessoas, para que todo mundo tenha acesso, para que todo mundo conheça, para que todo mundo possa ver essas fotos de Pouso Alegre. Nós tivemos aqui no Museu Histórico, nós estamos aqui batendo papo com os servidores da Câmara Municipal do Museu Histórico. Nós tivemos esse ano um grande evento na Câmara Municipal, no Museu Histórico, que foi a realização da 11ª Semana Nacional dos Museus, que o nosso Museu Histórico participou e com uma vasta programação de muita qualidade. Queria, Fernando, que você falasse aí, você como recém-formado no curso de História, né, pela nossa Univas. A Univas participou efetivamente do evento, com palestrantes, com um apoio, com a apresentação de alunos do curso de História aqui, com as suas pesquisas. Queria que você falasse um pouco, Fernando, sobre essa experiência. Como é que foi essa experiência para você? Daqui a pouco a Cristiane vai nos falar também. Então, Douglas, na universidade, a gente aprende que nosso curso de História é um curso de licenciatura, né? Então, não há um ensino sem a pesquisa. E o espaço por excelência na cidade e na região da pesquisa é o museu. Então, essa importante parceria do curso de História, da Univas, com o museu, é nessa questão da pesquisa. No caso da Semana de Museus, nós pensamos em aumentar essa parceria pela questão da universidade sair do campo dela e também estar no meio
da sociedade. E do museu também sair do campo dele, estar no meio da sociedade. Então nós unimos, né, o ensino e a pesquisa num momento grande que é o evento da Semana Nacional dos Museus. E tivemos a participação de professores, como a professora doutora Andréia, que é a coordenadora do curso, a professora doutora Eni Orlandi, que é uma grande precursora da análise de discurso no Brasil. Então, essas palestras, esses eventos que teve nessa Semana dos Museus foi de grande importância para o museu, para a Câmara Municipal e para a cidade de Pouso Alegre. Foram muitas atividades na Semana Nacional dos Museus. Agora a gente vai assistir rapidinho, pessoal, uma matéria que nós produzimos na TV Câmara após a Semana dos Museus, apresentando todos os trabalhos que foram realizados na Semana Nacional dos Museus. O Juninho vai colocar para a gente poder assistir essa matéria, daí a gente volta para conversar mais. O Museu Histórico Municipal Tuani Toledo participou da 11ª Semana Nacional dos Museus com diversas atrações. Entre a programação especial foi realizada a palestra da historiadora Andréia Domingues, coordenadora do curso de História da Univas. O evento também contou com a conferência da professora doutora Eni Orlandi, uma das precursoras da análise de discurso no Brasil. O evento também foi abrilhantado pela banda da Polícia Militar, que executou algumas partituras. A Semana Nacional dos Museus é desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Museus e neste ano tem o tema Museus, Memória mais Criatividade, igual a mudança social. O Museu Histórico Municipal Tuani Toledo, há 29 anos, guarda e preserva a história de Pouso Alegre e do sul de Minas. De acordo com a assessora do museu, Cristiane Reis, todas as atividades programadas para Pouso Alegre aproximam o museu histórico da comunidade. A intenção do IBRAM em promover a Semana Nacional dos Museus é justamente aproximar a população do museu. Então, mostrar para a população que a história não acontece somente em nível nacional, mas também aqui no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nas atividades também foram apresentados estandes de pesquisadores de Pouso Alegre e região. O Museu Histórico Tuani Toledo recebeu a visita da população e de crianças de escolas da zona rural do município. Segundo o agente cultural do museu, Mike Risselli, essa é mais uma oportunidade de divulgar e aproximar as ações do museu com a comunidade. Durante a Semana Nacional dos Museus, nós intensificamos o número de visitas ao museu com o projeto Passeio pela História. E esse ano nós demos preferência às escolas de zona rural que têm mais dificuldade de acesso ao museu. Então vieram 2 escolas com várias turmas, as escolas municipais São Benedito e a escola estadual professora Mariana Pereira Fernandes. De acordo com a diretora da Escola Municipal do bairro Massaranduba, na zona rural. Então, nós estudamos, né, a história do município na escola e a importância é essa. Para eles é muito grande, porque eles ouvem falar, a professora explica na sala e aqui no museu eles estão vendo ao vivo, né? Eles estão participando e verificando tudo que eles aprenderam em sala de aula. Está aí apresentado todas as atividades da Semana Nacional dos Museus. Eu tive o prazer de ter aqui nos estúdios da TV Câmara. Foi um privilégio para a população de Pouso Alegre a entrevista que eu fiz com a doutora Eni Orlandi. Eu quero agradecer você, Fernando, que fez o contato com a professora. Tive o privilégio de ser aluno da Eni, de estar lá com ela no mestrado, na Univas. Enfim, foi uma grande entrevista. Nós precisamos exatamente disso, né, Cristiano? Trazer qualidade, trazer pessoas que somem com esse grande trabalho que é realizado por vocês no Museu Histórico. Com certeza. Esse foi o grande diferencial da nossa Semana dos Museus. A vinda da Eni para cá, a vinda dos alunos do curso de História nesse dia de evento somou bastante para as atividades, para a credibilidade do museu, para tudo que a gente expôs na semana, né, Fernando?
Fernando, então para a gente aprofundar nessa questão, você que é recém-formado pela Univaz no curso de História, como é que está essa parceria aí com a Univaz? Existem novos projetos? Você que faz essa ponte aí com a universidade, como é que está essa parceria? Então, essa parceria, como eu disse, o ensino não desvincula da pesquisa. E o museu, por ser esse centro das memórias, é um espaço primordial da pesquisa aqui em Pouso Alegre, no sul de Minas. E o curso de História, através dessa parceria, nós tivemos, como você viu agora há pouco, a publicação de um livro que se chama Pouso Alegre, Múltiplos Olhares, que foi lançado no mês de maio, na Semana de História. Em breve eu quero, cortando você, em breve eu quero entrevistar alguns desses organizadores desse livro para a gente poder estar apresentando essa obra-prima também aqui na TV Câmara. Com certeza. E é um livro que é um conjunto de trabalhos científicos voltados para a cidade de Pouso Alegre. E onde nós iremos encontrar as fontes para essas pesquisas? No Museu Histórico, que é um lugar que resguarda essas memórias, vamos dizer assim, esses fragmentos de memórias, que se nós unirmos esses fragmentos, formará a história de nossa cidade. E como você disse agora há pouco, no bloco anterior, uma sociedade sem história não possui identidade. Então, através dessas memórias, nós construímos a identidade da cidade de Pouso Alegre. O que é ser a cidade de Pouso Alegre? E que rumos trilhará a cidade de Pouso Alegre. Então, a história é importante para isso, as memórias são importantes. Fernando, a gente que acompanha o Museu Histórico, a gente percebe que o museu, na verdade, tem se transformado numa referência na pesquisa. Isso de alguns anos para cá. Como é que é esse trabalho? Como é que vocês recebem os pesquisadores? Como é que é o agendamento? Como é que funciona isso, Fernando? Então, os pesquisadores são os mais diversos. O curso de História é o único curso aqui da nossa região, da Univaz. Então, as pesquisas relacionadas com Pouso Alegre e região, quando eu falo região, porque nós temos documentação aqui da cidade de Congonhal, da cidade de Estiva, da cidade de Senador Zé Bento, porque pertenciam a Pouso Alegre, numa época anterior. Então, se torna um referencial da nossa região. E além dessa documentação de Pouso Alegre, nós temos também documentação pertencente ao Estado de Minas Gerais e também uma documentação nacional, que são discursos do imperador, cartas do governo do Estado de Minas. Então, é uma gama importante, de suma importância, de documentação que nós guardamos no museu. E isso, para um pesquisador, vamos dizer assim, é uma chave para a pesquisa. Porque a pesquisa ela envolve a macro pesquisa, que nós vamos pegar o Brasil, no caso nosso, Minas Gerais, até chegar na cidade de Pouso Alegre, ou no nosso objeto de estudo, que é uma região pequena, o nosso bairro, uma determinada região. Então, nós encontramos tudo isso no museu, em meio a documentos, papéis, jornais e fotos. E o pesquisador, ele agenda uma visita aqui, nós os recebemos e auxiliamos na pesquisa, né, para ele não ficar perdido. Então, Cristiano, a integração do museu com o espaço acadêmico, com a universidade, colabora muito também com o engrandecimento desse trabalho que vocês fazem lá, né? Com certeza. E esse envolvimento acaba atingindo a missão que eu falei para você, é o envolvimento, trazer as pessoas para conhecer esse espaço, para ter acesso à história. E de uma forma muito importante também, o trabalho dos pesquisadores tem essa função, né, de trazer à tona essa realidade, de trazer à tona essa missão, fazer com que todo mundo se envolva na história e disponibilizar isso para as pessoas, né? Eu conversava antes do programa com o Fernando lá no museu. Fernando, outra tarefa importante que hoje vocês desenvolvem no museu, que é até a título de preservação desse grandioso acervo que nós temos aqui, é a digitalização das fotos, dos documentos. Como é que está sendo desenvolvido esse trabalho aí? Então, é de suma importância essa questão da digitalização, como você disse, para a preservação. Os grandes museus, hoje, eles publicam esses documentos pela internet. Se nós pegarmos, por exemplo, o site da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, nós encontramos toda a publicação da época da República, até anteriormente, já na internet. Nós pegarmos também um outro exemplo, que é o Arquivo Público Mineiro,
nós encontramos toda a documentação do governo mineiro e de cidades de Minas Gerais ali presentes. Todos digitalizados e hoje na internet. Todas disponíveis na internet. Aí que está o trabalho da digitalização, como é importante. Muitas vezes as pessoas não entendem que você digitalizar é perda de tempo. Não é. É a conservação e também a disponibilização no meio virtual que é a internet, que é um outro grande carro-chefe hoje presente. E o site do museu, essa parceria com o site do museu, gera essa parceria entre a digitalização e o site, para a gente enviar tudo isso num banco de dados que é tão grande que é a internet. É um processo lento, não é um processo só de você pegar uma imagem e colocar ali dentro, escanear e digitalizar e está tudo pronto. Nós elaboramos uma ficha, nela nós colocamos um número de registro, também nós colocamos ali o tipo de documento, se é uma foto, se é um documento impresso. Nós colocamos o tamanho da imagem, a descrição que está escrita atrás da imagem. As características, o estado da foto. Então é um processo muito lento e essas descrições vão junto com a imagem. E isso é de suma importância para essa preservação. Nós temos documentos aqui no museu, um exemplo que eu gosto muito de dar para os pesquisadores, é um código de posturas de 1828. Então, é uma coisa que se a gente não digitalizar, com o tempo, com a situação natural que nós vivemos, com essas mudanças climáticas, vai se perder. Vai se perder no tempo. Então, é importante... Importantíssimo, então, a preservação da nossa história lá no Museu Histórico Municipal Tony Toledo, com a digitalização desses documentos. É o que eu disse desde o primeiro bloco, a gente percebe esse entusiasmo de vocês em preservar a nossa história. Eu acho que essa é a grande missão do museu. Eu acho que o senhor Alexandre de Araújo, que é o supervisor dos trabalhos, se sente muito orgulhoso de ver que uma ideia dele, há muito tempo atrás, quando ele começou a colecionar as primeiras histórias, as primeiras fotografias, os primeiros objetos de figuras ilustres que estão lá expostas no nosso Museu Histórico, eu acredito que ele se sente orgulhoso de ver que esse trabalho continua, Cristiane. E nós poderíamos passar aqui muito mais tempo falando do Museu Histórico, mas para encerrarmos esse programa especial aqui, não de prestação de contas, não é uma prestação de contas, eu acho que é uma apresentação para a população de Pouso Alegre do trabalho que vocês desenvolvem no museu. Quero parabenizá-los, quero aqui, com muita humildade, assumir o papel daquele telespectador que nos assiste e que sabe do trabalho que vocês desenvolvem no museu, para poder estar parabenizando vocês, abrir para você, Cristiane, para você deixar uma mensagem para a população de Pouso Alegre e convidar mais uma vez o munícipe para poder visitar vocês lá no museu. Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui, né, divulgando o nosso trabalho e convidar o pessoal de casa para vir visitar o museu. Eu tenho certeza que aqui no nosso acervo tem algum objeto, alguma foto que vai se identificar com você, que vai se identificar com a sua história. Eu convido novamente para que venham visitar o museu. Eu tenho certeza que é uma visita que você não vai esquecer. Quero também aqui abrir a palavra, franquear a palavra para o Fernando deixar uma mensagem para a população, parabenizar o seu trabalho também, Fernando, que vocês continuem aí nessa empreitada aí, uma empreitada que guarda as nossas histórias, as nossas memórias. Então eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui no seu programa, Douglas. Gostaria também de agradecer essa oportunidade de estar trabalhando aqui no museu. E dizer, que a Cristiane disse, cada um tem a sua função ali. O senhor Alexandre, como a pessoa que, vamos dizer assim, lidera, que nos aponta o caminho a seguir. A Cristiane nessa função de divulgar o museu como assessora de imprensa. O Mike de acolher os alunos como agente cultural. Eu estou exercendo essa função da pesquisa. Então, unindo as nossas forças, nós fazemos acontecer esse museu. Que o museu, como o Mike disse, é esse espaço de movimento em que se necessita de vários braços. E aproveito também para convidar a cada um de vocês que está assistindo esse programa para visitar esse espaço das muitas memórias. Um espaço das memórias, um espaço de lembranças e de emoções. Então, fica o convite. E muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a presença de vocês. Eu digo para vocês que vale a pena muito visitar o Museu Histórico Municipal Tony Toledo. E dessa forma, nós encerramos este programa especial de apresentação dos trabalhos do Museu Histórico. Até um próximo programa. Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho.